É diferente quando você pede algo para alguém que você sabe que te ama, sim ou não? Quando o homem está apaixonado e a mulher descobre isso se torna uma arma. Porque ela chega pro marido, pro namorado e fala: ai amor, eu fui lá na Zara, eu gostei tanto de uma calça. É assim ou não é? Ai amor, nossa, eu tava tão afim de comer alguma coisa hoje, um jantarzinho super especial. Que homem já viveu isso? Você sabe qual que é a resposta, a melhor resposta do homem? Sabe qual que é a melhor resposta do homem? Vou ensinar vocês. Você vira pra sua mulher e fala assim, ó: ah! Mentira. Adivinha onde a gente vai hoje? Ela fala: comer comida japonesa. Acertou? Eu nem queria pensar nisso, mas eu ia levar ela num dogão. Mas é isso aí. Amém, homens? Amém, homens? Vamos ser estratégicos. A realidade é essa. Quando você sabe que a pessoa te ama, você tem convicção da resposta. É ou não é? Essa é a realidade. Deus nos ama e com um amor muito maior pelo qual nós o amamos, porque o amor de Deus por nós é gigantesco, meu irmão. Se nós fôssemos receber as coisas do Senhor baseado no nosso amor por Ele, nós não receberíamos muitas coisas, porque o nosso amor por Jesus muitas vezes falha, sim ou não? Quantas e quantas vezes o nosso amor por Jesus falha, mas o amor de Deus por nós nunca falha. O amor de Deus por nós é um amor real, é um amor poderoso, é um amor que nos constrange, é um amor agressivo que nos abraça. Você fala que ama Jesus, Jesus recebe isso, mas Ele realmente provou o amor dele derramando o sangue dele por você. Não sei quantos pais nós temos aqui, essa noite. É tão bonito, né? É um acontecimento quando nosso filho fala: papai te amo, sim ou não? Meu filho, ele tem essa mania, de vez em quando a gente está assistindo televisão e fala: pai, te amo. Papai, eu te amo. E aí eu tento manter ali a pose de macho alfa da casa. Falo: também te amo, filho. Mas por dentro eu tô assim, que é assim, né? Pai de menina, você deixa a menina pintar as unhas, fazer o cabelo. O homem que nunca foi maquiado pela sua filha quando ela era pequena, você viveu a paternidade diferente. Agora o homem não, o pai de menina é diferente. Meu filho falou assim pra mim: pai, quando eu crescer eu vou ser bombeiro e tudo tatuado. Eu falei: ó filho, papai não tem como falar pra você não fazer isso, né? A realidade é que meu filho vai lá e fala: pai, eu te amo. E eu acho bonitinho ele falar isso. Ele nunca perguntou: pai, as contas estão pagas? Pai, você pagou o aluguel esse mês? Pai, e a minha escola como é que tá? Pai, tem leite pra mim aí? Você tem latas sobrando? Porque o pai sabe o que é amor pelo filho, sim ou não? Você sabe o quanto você dormiu noites mal dormidas por causa do seu filho. Você sabe aquilo que você abriu mão por causa do seu filho. Você sabe a construção. Você sabe quantas vezes você se negou por ele. Você realmente demonstra o seu amor por ele. Quando o seu filho fala para você, você sabe que ele está falando uma palavra bonita baseada numa emoção, mas você sabe de verdade o que é o preço e a realidade do amor. E é assim com o nosso Deus, que nós falamos: Jesus, eu te amo. Jesus fala: que bonitinho você falar isso. Eu sei que você vai errar, eu sei que você errou, eu sei que você está falando porque você realmente me ama, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o meu amor pagou um preço de sangue por você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você dobra os seus joelhos, você está falando com alguém que te ama de verdade. Uma das maiores prisões que a religiosidade colocou sobre as nossas vidas, e sabe, foi um prejuízo para nós como vida espiritual, é que muitas pessoas falam que não sabem orar porque elas acham que estão orando com o suprassumo do poder. É como se ela estivesse orando com o seu chefe superior, é como se ela estivesse orando com o juiz, e ela tem medo de orar e usar as palavras, e ela se esquece que ela está assim orando por Deus Todo-Poderoso, ela está assim orando para aquele que pode todas as coisas, mas Ele não deixa de ser o teu Pai.
é um Deus todo-poderoso que é o teu Pai. É o teu Pai que é todo-poderoso. E Ele quer viver uma vida de intimidade com você, de oração com você. É interessante isso. Vamos continuar assim ou não, igreja? Deus está falando com você? Está recebendo aí, irmão? Jesus responde: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e Maria e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Olha isso. Jesus fala: essa doença não é para a morte, essa doença é para a minha glória, essa doença é um testemunho vivo. Imagina você falar: Deus, eu preciso muito da sua ajuda. E Deus fala: esse problema é para a glória de Deus, esse problema é para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Logo após essa resposta, você pensa: agora vai vir uma cachoeira de poder, sim ou não? Agora vai acontecer tudo, agora Ele vai mandar 18 anjos nesse lugar. E aí não acontece nada. Jesus permanece no mesmo lugar. Jesus fala: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Ele permanece no mesmo lugar. Talvez o que Marta e Maria pensavam era que Jesus ia correr até Lázaro, ia curá-lo da doença. Mas o que estava acontecendo não era para a glória de Marta ou Maria, mas era para a glória de Deus. Repete comigo: todo milagre tem seu momento. E quem escolhe o momento é Jesus. Porque se fosse num botão de automático, você concorda comigo que a gente teria um pouco da glória, sim ou não? Olha só como move os céus. Olha como a minha oração é poderosa. Meu irmão, oração é uma expressão de submissão a Deus. Deus, que seja feita a tua vontade. Deus, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, mas Pai, faz a tua vontade. A necessidade é minha, mas o poder é teu. O milagre é teu. A glória é tua. O testemunho vai ser meu. Aquilo que nós podemos entregar para Jesus é a nossa dificuldade, e Ele nos devolveu um testemunho vivo do poder dEle. Mas é no momento certo, é na hora certa. Deus responde no momento certo. Você concorda comigo que se Deus respondesse as nossas orações no momento que a gente faz, e como a gente quer, e na hora que a gente quer, e do jeito que a gente quer, muita coisa na nossa vida que poderia ser bênção viraria maldição, sim ou não? Você concorda comigo que se Deus respondesse afinco as suas orações toda hora, muita coisa que ia ser bênção ia ser maldição, é ou não é? Se Deus respondesse as suas orações do jeitinho que você faz mesmo, talvez você estava com o seu ex até hoje. É porque você começou orando e falou: Deus, eu quero ficar com essa pessoa pro resto da vida. Depois de um ano: Deus, tira essa pessoa da minha vida. É ou não é? Eu sei, Deus está dando, eu sei que você está rindo, mas você queria chorar. Olha só, a realidade é que nós oramos e falamos: Deus, faz algo, Pai, por isso. E Deus espera o momento certo. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe um momento para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Existe o poder para Deus fazer o que Ele vai fazer na tua vida. Abre teu coração. Existe algo para acontecer na tua história, e vai ser no momento de Deus. E quando for do jeito dele, você vai ver que a glória de Deus vai se manifestar. Quantos querem ver a glória de Deus aqui? Jesus continua. Versículo 11, coloca por favor, versículo 11. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele apenas dorme, estará salvo. Se ele apenas está dormindo, está tudo bem. Quem concorda que dormir é algo maravilhoso? Levanta a mão em nome de Jesus. Estou na igreja certa aqui, glória a Deus. Glória a Deus por isso.
Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estava falando sobre o repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, eu me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Meu irmão, é no teu momento mais difícil que tem muita gente te olhando como um espectador do que vai acontecer, ou não é? Você já prestou atenção que existe um monte de gente acompanhando a tua vida, sim ou não? Tem um monte de gente acompanhando a tua vida. Eu quero ser honesto com você, eu sou um pastor honesto. Nem todo mundo torce para tudo dar certo. Mas mesmo quem torce para dar certo e quem torce para não dar certo, vai ver o milagre que vai acontecer. Quem acredita no que vai acontecer, vai ver a fé crescer. Porque o que Deus faz na tua vida, o testemunho que você carrega, pode ajudar outras pessoas a continuarem crendo em Jesus. Porque esse é o poder do testemunho. O poder do testemunho é: se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. O que aconteceu na minha vida, vai acontecer na tua vida, meu irmão. E quantas pessoas ao seu redor precisam do seu testemunho. Por isso, meu irmão, se você vê Deus fazendo algo na tua vida, não se cale. Porque o teu testemunho é uma semente para o Evangelho de Cristo Jesus. Porque muitas pessoas vão conhecer Jesus através do milagre que elas vão ver na tua vida, sim ou não? Você é a Bíblia que muita gente está lendo. Você é a palavra que muita gente está conhecendo. Você carrega o poder de Deus. Então você tem uma centelha daquilo que Deus pode fazer. Muitas pessoas nunca vão entrar numa igreja, mas elas vão receber a sua oração. Muitas pessoas às vezes elas não vão entrar no lugar, num santuário de oração, mas lá no seu trabalho, lá no café, lá naquele momento de choro, você pode dar a mão para Ele e falar: eu vou orar. E existe um Deus no céu que ouve as orações, Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Existem pessoas na sua casa que elas nunca vão vir na casa de Deus, mas elas entram no lugar onde Deus está, que é a sua casa. E elas entram na tua casa e sentam no seu sofá do lado de Jesus e não estão sabendo disso. E você fala: ei, Deus pode fazer algo na tua vida. Vamos ouvir um amém nisso, igreja? Será que sua casa, sua família, será que isso onde você trabalha pode se tornar um ambiente para milagres? Quantos querem ser um milagre ambulante aqui em nome de Jesus? Você pode ser um milagre ambulante. Você pode levar pessoas a conhecer Jesus. Eu me lembro que eu estou vendo um amigo meu aqui, o Léo, e eu me lembro quando eu era policial. Eu sei que não parece que eu era policial, mas eu já fui, mas faz há muito tempo. E eu lembro que eu carregava um monte de, sabe aquele Salmo 91 pequenininho, azulzinho? Sabe? Já viu aquela biblinha pequenininha? Eu carregava um monte no porta-luvas assim da viatura. E às vezes eu ia numa briga de casal e o casal quebrando o pau, e o casal, aquela briga, aquela discussão, não sei o que lá. Acontece isso, às vezes chama a polícia, você acredita? Como se a gente fosse conselheiro matrimonial. E aí eu chegava e falava assim: ó, vocês querem saber? Eu vou pegar aquilo que vocês precisam então. Aí o pessoal ficava olhando: meu Deus, o que ele vai trazer? Gás de pimenta, uma granada de gás lacrimogêneo? Aí eu trazia a Bíblia. Vocês precisam ler esse livro aqui. A casa de vocês precisa ser mudada, a casa precisa ser transformada. Dá a mão pra sua mulher aí que eu vou orar agora, senão eu prendo todo mundo. Tava certo, Léo. Eu só orava. Eu só pensava assim: melhor que ser preso é receber uma oração. Você pode ser um milagre ambulante. Você pode levar o reino de Deus aonde o reino nunca foi ainda. Você crê nisso? Eu falo um amém para isso em nome de Jesus. Jesus foi. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se você estivesse aqui, Jesus, isso não teria acontecido. Eu tenho certeza que essa não é uma frase falada de uma maneira carinhosa.
Isso demonstra expectativa, sim ou não? Jesus esperava mais de você. Jesus, você podia ter feito mais. Jesus, por que você não veio? Você sabia e você não veio. Quantas e quantas vezes você dobrou seu joelho, orou e parecia que nada estava acontecendo? Quem já viveu isso? Parece que a oração não passa do teto. Você ora, se ajoelha, chora, coloca um louvor, você levanta e nada acontece. Você fala, mas parece que Jesus está aqui. E a gente costuma linkar, por causa da nossa geração, a gente linka muito presença à atividade. Se nada está acontecendo, então essa pessoa está aqui. Sim ou não? Se essa pessoa poderia fazer algo e ela não faz, então é porque ela não estava lá. Se ela está, ela faz. A gente linka presença a ativismo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque nada está acontecendo que Jesus não está com você. Não é porque ainda não está acontecendo que Jesus não está com você. Foi uma promessa dele para nós: eu estarei com você por todos os dias da sua vida. Eu vou estar com você, mesmo que vocês não estão vendo, mesmo que você não esteja vendo. Você está orando e está fazendo eco. Você fala: Jesus, Jesus, você está aí. Mas Ele ainda está te ouvindo. Ele ainda está te escutando. Não existe uma oração que você não faça que Ele não ouve. Mas você sabe que existem alguns momentos na nossa vida que Jesus, Ele quer nos ensinar o poder da perseverança. O poder de perseverar mesmo quando você não vê acontecendo. A nossa geração, eu me incluo nessa, é a geração que desiste mais fácil. Quantas e quantas vezes nós desistimos de coisas facilmente? Perseverança não é algo que acompanha a nossa vida. A gente desiste fácil de um curso, a gente desiste fácil de um relacionamento, a gente desiste fácil do emprego. Na primeira dificuldade, no primeiro sinal de obstáculo, nós já pensamos: não, isso não vem de Deus, porque se fosse de Deus não tinha barreira. Meu irmão, às vezes quem pôs a barreira foi Deus. Se fosse de Deus, isso seria fácil. Deus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que vai valer a pena. Às vezes é Deus que coloca o obstáculo para mostrar para você que você consegue perseverar, e para mostrar no mundo à sua volta que você sabe que vai valer a pena, que você acredita firmemente. Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se aconteceu é porque Jesus permitiu. Se Ele permitiu é porque Ele tem algo maior para fazer. Meu irmão, abre o teu coração para isso. Talvez na tua perspectiva as coisas estão piorando. Na perspectiva de Marta e Maria pioraram. Meu irmão estava doente, agora ele morreu. Meu irmão estava só doente, agora ele morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Na sua perspectiva, a situação está piorando. Mas nada piora para Jesus. Nada piora para Jesus. Se existe algo que faz muita coisa na nossa terra, mas que não existe no céu, é notícia ruim. Porque para nós a situação está piorando, mas para Jesus o milagre está aumentando. O que Deus está fazendo na sua vida é aumentando o tamanho do seu milagre, é aumentando o tamanho do seu testemunho. Aquilo que talvez era possível: olha, Jesus faz uma oração aqui, ele vai ser curado, ou ele poderia melhorar. Ou imagina, se Lázaro de repente melhora, Jesus ora, ele melhora. As pessoas poderiam falar: ah, mas também era só uma gripe, ele estava só com sinusite atacada. Sim ou não? Porque pessoas doentes melhoram, sim ou não?
mas Lázaro morreu. E aí vem um Jesus que faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, recebe isso com fé. Deus vai fazer na sua vida o que homem nenhum pode fazer. Deus vai mostrar para todo mundo. Ele vai colocar um outdoor na tua vida. Fui eu quem fiz. Fui eu que fiz. Todo mundo vai ter que falar, foi milagre. Todo mundo à sua volta vai ter que falar, só Deus podia ter feito isso que aconteceu. Deus não vai deixar dúvida para ninguém. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, é Deus que vai fazer. E ninguém vai poder duvidar. Você crê nisso ou não? Olha o que diz a palavra. Jesus, continua o texto, e aí Jesus começa a falar, ele há de ressurgir, ele vai ressurgir. E aí Marta fala, Jesus, realmente um dia ele vai ressuscitar diante de todos. Mas aí Jesus responde para ela e fala, gente, e esse versículo 25 de João 11 é um dos textos mais poderosos da Escritura. É um dos textos mais poderosos. Olha o que Jesus diz. Então Jesus declarou, ele não só diz, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode aplaudir Jesus por isso? Por essa verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. O que você não está vendo é que entre um homem morto e você existe aquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Meu irmão, não diminua o tamanho do meu Jesus. Não diminua o tamanho do meu Jesus, porque a resposta que você precisa para o problema que você precisa está naquele que está à sua disposição. Esses dias eu ouvi um rapaz numa entrevista falando assim, ó, se você pudesse ter, perguntando para um homem, se você pudesse ter 10 minutos com Jesus, o que você perguntaria para ele? E ele responde, você pode ter 10 minutos com Jesus a qualquer momento. Se você pudesse falar com Jesus por 10 minutos, o que você falaria? Ele respondeu, hey, você pode falar com 10 minutos com Jesus a qualquer momento, é só você dobrar seus joelhos e orar, e Ele vai ouvir a sua oração. E Ele responde para você, eu sou a ressurreição e a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O que aquelas mulheres precisavam era de alguém que declarasse ressurreição. Talvez na sua vida Jesus diz, ei, eu sou a verdade. Talvez Jesus diz para você que está falido, eu sou a sua prosperidade. Jesus diz para você que está preso, eu sou a sua liberdade. Jesus é a resposta para todos os nossos problemas. Para todos nós, quando chegamos diante de Jesus, Ele diz, ei, eu sou o que sou. Jesus é tudo que nós precisamos. Quando crê nisso, em nome de Jesus. Deus está falando com você, sim ou não? No versículo 28 diz assim, depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e disse, o mestre está te chamando. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Os judeus estavam com Maria, a consolavam. Vendo-a levantar depressa e sair, seguiam-na chorando, pensando que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam, também choravam. Aleluia, a palavra diz que ele agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, aonde vocês o puseram? Meu Deus, meu irmão, existe um momento da nossa história que Jesus está olhando para você e Ele se agita no Espírito, meu irmão. Quantos quem que Jesus já está se agitando no Espírito aqui essa noite em nome de Jesus? Ele se agita e fala, chega! Chega de lamento, chega de choro. Aonde você colocou Lázaro? Aonde você colocou o que morreu? Aonde você pôs aquilo que você sepultou? Aonde você colocou a sua esperança? Porque o Lázaro era o único irmão de duas
irmãs que não eram casadas, então, querendo ou não, ele era o sustento daquela casa. Jesus pergunta: aonde vocês colocaram a sua esperança? Aonde vocês colocaram o seu sustento? Aonde vocês colocaram o seu sonho? Jesus pergunta para você essa noite: aonde você colocou aquilo que você acredita que morreu? Aonde você colocou aquilo que você acredita que não acontece mais? Aonde você colocou aquilo que você não vê futuro? Aonde você colocou aquilo que você acha que não vai acontecer? E Jesus pergunta para você hoje: aonde você colocou? E a sua resposta tem que falar assim: Jesus, aqui. Meu irmão, muitas vezes na nossa vida a gente precisa apontar para Jesus onde o milagre precisa acontecer, sim ou não? A gente precisa mostrar para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu também reconheço. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu também reconheço. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Jesus, no versículo 35, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E não foi um choro de uma lágrima. Foi o choro de alguém que viu sepultado alguém que ama. Se você já viveu essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Não é qualquer choro. A grande pergunta é: se Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, se Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele sabia disso, porque ele chora? Se Jesus sabia o que ia acontecer e ele estava agitado no seu espírito, já pronto para liberar o poder, porque ele chorou? Se ele sabia que aquilo era para a glória de Deus, abre teu coração para isso. Muita gente gosta de ver o teu choro, mas uma das que não gostam é Jesus. Muitas pessoas não se importam com o teu lamento, com a tua dor, mas uma das pessoas que se importa é Jesus. Muita gente não se importa com o teu sofrimento, mas uma pessoa que importa é Jesus. Ele não chorou um choro de desesperança, porque ele era a ressurreição e a vida. Ele não chorou um choro de medo, porque ele carregava todo o poder do Espírito Santo. Ele não chorou um choro de desastre, ele chorou um choro de empatia, um choro de: ei, eu sou um com vocês, o que faz você sofrer me faz sofrer também. Jesus chora porque ele sabia. Ele imaginou que Lázaro estava passando. Meu irmão, quantas e quantas vezes na nossa vida a gente passa por momentos difíceis e situações que você chorou e você sofreu, e você pode ter certeza, isso foi pro teu bem. Você sabe que isso foi pro teu bem. Esse processo foi pro teu bem. Isso te deixou maior, isso te deixou melhor, isso te deixou mais sábio. Mas abre teu coração para isso. Foi necessário, sim ou não? Quantas e quantas vezes a gente passa sofrimentos necessários, mas até no sofrimento que é necessário, no sofrimento que pelo céu é calculado, no sofrimento que Deus permite o seu bem, Ele também sofre com você. Ele também passa com você. Eu me lembro quando meu filho teve que passar por uma operação médica de apendicite, gente, que é uma coisa tão simples. Mas como pai, eu estava sofrendo ali naquele momento, e eu tive que levá-lo até a maca de cirurgia. E meu filho não queria, ele começou a chorar, ele começou a ficar agitado. E os médicos falaram: me ajuda aqui, para ele poder respirar aqui a sedação. E eu estava ali com medo, e eu sabia que aquilo ali era para o bem dele. Mas eu te falo que foi uma das piores sensações do mundo, eu ter que deixar meu filho sozinho ali numa maca e sair andando. Por mais que eu sabia que aqueles homens e mulheres iam cuidar dele com zelo e com amor, por mais que eu sabia que era necessário, eu sofri junto. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. Meu irmão, o que você está vivendo talvez seja para o teu bem, o que está acontecendo seja para o teu bem, talvez seja necessário, mas deixa eu dizer algo para você, abre teu coração para isso. Mesmo assim Ele chora junto com você, porque Ele te ama. E a prova, a maior prova
de que alguém ama com você de verdade é sofrer junto com você, sim ou não? E a grande maioria das pessoas hoje, elas sofrem pelo que elas sofrem. Elas choram por elas. É mais fácil eu me alegrar com a sua alegria do que chorar com a sua tristeza. Sim ou não? A maior prova de amor que você tem por alguém é quando essa pessoa sofre com você, algo que ela não está sofrendo. Ela está em alegria, em prosperidade e paz, mas ela chora com você, porque a sua dor importa. Quantos compreendem isso? Jesus te ama tanto, que por mais que aquilo que você está vivendo seja para o teu bem, Ele chora junto com você, amém? Jesus chora. Então Jesus, agitando-se no Espírito, no versículo 38, Ele ordenou no versículo 39, tirem a pedra. Tirem a pedra. Meu irmão, abre teu coração para isso. Quando Jesus manda tirar a pedra, que é algo que os homens estavam fazendo, Ele poderia ter explodido aquela pedra com o poder da palavra dele. Mas é interessante que Jesus manda removerem a pedra e os homens fazerem isso, porque foi os homens que colocaram a pedra ali. Foi os homens que tamparam aquela gruta, aquela caverna. Foi os homens que tamparam aquele sepulcro. Então Jesus fala para os homens que tamparam, diz tampar. Vocês que colocaram a pedra nesse lugar, tirem a pedra. Porque nesse momento Jesus ora ao Pai e fala: Pai, obrigado porque sempre me ouves. E Jesus dá uma ordem para Lázaro. Olha que interessante, ele ora a Deus, mas ele dá uma ordem a Lázaro. E é exatamente assim que Deus faz na nossa vida. Deus dá uma ordem para o seu problema. Lázaro precisava ouvir a ordem, e talvez aquela pedra o impediria de ouvir a ordem de Jesus gritando. Ele bradou: Lázaro, sai para fora. Jesus deu uma ordem para Lázaro, assim como Jesus sempre dá uma ordem para aquilo que está morto. Eu sei que dentro da tua vida existe algo que precisa da ordem de Jesus para voltar à vida. Existe algo que precisa ser transformado, e com uma só palavra Jesus pode mudar. Mas você precisa tirar a pedra. Você precisa remover aquilo que você mesmo sepultou. Aquilo que você já não queria mais, aquilo que você já não tinha mais esperança, você colocou uma pedra nisso. Eu não vou mais mexer nisso, eu não vou mais tocar nisso, eu nunca mais vou pensar nessa situação, eu nunca mais vou pensar nisso. Hoje Jesus diz para você: remove a pedra que eu ressuscito Lázaro. Remove aquilo que você colocou e você vai ver. Assim como ele disse para aquelas irmãs, quando ele mandou tirar a pedra, a Marta e Maria falaram: Jesus, não, ele já faz 4 dias, já cheira mal, Jesus, não faça isso, Jesus, já cheira mal. Talvez tem coisa na sua vida que você está falando: Jesus, está cheirando mal. Talvez tem coisa na sua história hoje que você fala: Jesus, não vou tocar nisso não, já cheira mal faz tempo, eu não acredito mais nisso, Jesus, eu não tenho mais esperança nisso, eu não tenho mais expectativa. Jesus, isso eu coloquei numa gaveta na minha alma e eu não mexo mais. Jesus, isso para mim já foi. Já cheira mal, está apodrecendo de mim. Meu irmão, tudo que cheira mal dentro de você vai apodrecendo as outras partes de você. Existe algo que a gente precisa abandonar na nossa vida, é a amargura. Meu irmão, a única maneira da gente tirar a podridão é removendo o que está podre, sim ou não? A única maneira de você tirar aquilo que está estragando todo o ambiente é você removendo aquilo e permitindo que a vida que emana da palavra de Deus transforme todas as coisas, pois não há nada que está putrificado o suficiente que Jesus não possa chamar a vida. Não há nada que está podre que Jesus não possa restaurar. Jesus vira para Marta e Maria e fala assim: eu não falei para vocês? E se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Coloca o texto aí, filho. Diz assim a palavra: eu não disse para vocês que se você cresce, você veria a glória de Deus? Meu irmão, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque só experimenta a glória quem vive a dependência de crer.
Só vive a glória de Deus quem crê. Meu irmão, deixa eu liberar algo sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aumenta a sua fé para você aumentar o seu nível de glória. Aumenta a sua fé para você aumentar a capacidade de ver o testemunho de Deus sobre a tua vida. Creia no Senhor e você vai ver o que Deus pode fazer. Creia no Senhor. Começa a colocar tua fé no Senhor, porque Deus pode dar uma ordem àquilo que está morto. E eu creio que sobre a tua vida, recebe isso em nome de Jesus. Deus vai dar uma ordem sobre aquilo que está morto, e isso vai voltar à vida. Partes da sua história, partes que você guardou e você fala, isso nunca vai acontecer, isso não foi um não de Deus. Pelo contrário, Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu creio que a glória de Deus, o poder de Deus pode transformar todas as coisas. Se você quer isso, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Se existe algo na sua vida que precisa ressuscitar, se tem algo na sua vida que precisa voltar à vida, fica de pé.